normalmente. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, dando continuidade à nossa segunda temporada de lives da Cátedra Intercom. Hoje é dia 6 de maio, vamos para a nossa sexta live, e hoje estamos recebendo aqui o GP Comunicação para a Cidadania. Nós estamos na plataforma Zoom para os inscritos, e também ao vivo no Facebook, na página da Intercom, transmitindo mais este encontro. As lives da Intercom são organizadas pela Cátedra e tem à frente a professora Nair Prata, a professora Sônia Giacone e eu, professor Rodrigo Gabriotti, que estamos aí na organização. Professora Nair Prata, diretora científica da Intercom, professora Sônia Giacone, diretora de projetos, e eu, o diretor adjunto de projetos. Em nome também da diretoria da Intercom, presidida pelo professor Giovandro Ferreira, damos as boas-vindas a todos e os agradecimentos desde já ao grupo por aceitar participar desta segunda temporada, que tem um total de 18 lives e seguem até o dia 17 de junho, sempre às terças e quintas-feiras, das 18 às 19h30. Este ano, nós temos 2 projetos derivados destas lives, assim como no ano passado ocorreu o lançamento de um e-book na nossa primeira edição, lançado no Congresso Nacional da Intercom. Este ano também nós teremos a segunda edição do e-book com os textos da segunda temporada. Então, em breve, depois das lives, vocês vão receber as diretrizes para isso e produzirem esse texto, que vão para o e-book a ser lançado no Congresso Nacional também, que já tem data marcada, 4 a 9 de outubro, mais uma vez de forma virtual. E a novidade deste ano, nos produtos derivados da live, é a realização de um podcast, uma parceria da Intercom com o programa de pós-graduação da Universidade Federal do Ceará, em que nós temos aí a realização, a produção de podcasts. O primeiro, da primeira live, já está no ar, é o podcast do programa chamado Papo Com. Então, todas as lives, à medida que o pessoal do Papo Com for editando, eles vão colocando e disponibilizando para o acesso a vocês, e pedimos também que vocês possam divulgar. Então, hoje, como eu disse a vocês, estamos recebendo aqui o GP Comunicação para a Cidadania, que tem como tema da live Comunicação para a Cidadania, 31 anos de lutas e construção coletiva, e estamos recebendo para este encontro o professor Rosinaldo Miani, da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, a professora Denise Terezinha da Silva, da Unipampa, a professora Cláudia Lani, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e também da UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, e o professor Bruno Fuser, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse encontro vai ter a moderação do professor Pablo Navarrete Bastos, da Universidade Federal Fluminense. Vocês têm até 19h27, 19h28 para tocar toda essa conversa, todo o bate-papo, seguir com a live do grupo, e aí às 19h28 a gente pede a gentileza para que vocês devolvam. Eu estou aqui com vocês agora, as professoras Nair Prata e Sônia Giacone também estão nos acompanhando, e no final da live a professora Sônia Giacone fará o encerramento hoje. Pablo, a palavra está com vocês, sejam bem-vindos, boa live para vocês. Muito obrigado, Rodrigo, pela apresentação cuidadosa, pela receptividade. Obrigado, Intercom, diretoria, figura da Nair Prata, da Sônia, também o presidente, Giovandro. Muito feliz aqui com mais essa nossa participação. E hoje nós estamos aqui nesse encontro realmente de amigos, uma live de celebração, por que não? Somos aí um dos grupos mais longevos da Intercom, e inclusive essa questão do tempo aí do grupo foi uma coisa que a gente conversou e até buscou compreender melhor na organização do nosso livro, que vai ser lançado no Congresso Nacional da Intercom desse ano, que tinha essa questão de se são 20 ou se são 30 anos, porque eu vou falar, inclusive, aqui na minha abertura, um pouco sobre esse histórico, um pouco aí sobre a organização do livro. O nosso tema central hoje aqui é autorreferente mesmo, trata-se de uma reunião de amigos, de amigas e amigos. Agradeço aqui todo mundo que está participando, e é um grupo que tem uma história
né, de luta, né, esse nome de 31 anos, né, de lutas e construção coletiva, eu creio que é bastante coerente, de fato, com a história do Grupo Comunicação para a Cidadania da Intercom, e de pessoas aqui, né, que construíram, além de um vínculo acadêmico, social, um vínculo afetivo, um engajamento com as lutas e com a comunicação como campo, né, e como meio, e como metodologia também de transformação social e de luta política. Então, eu creio que se há uma forma assim, de definir aqui o nosso grupo, é esse espaço, né, de tensionamento de diferentes perspectivas militantes, né, e transformadoras, e participativas, e dialógicas no campo da comunicação. Acabei de ver aqui o boa noite do querido Bruno Fuser, e é muito legal, né? Depois ligar a sua câmera aí também, Bruno, para a gente te ver. E até ouvi aqui um recado do Gênio, que eu vou ficar aqui um pouco atento também, abrir depois. Eu agora estou apresentando, não vou ver, mas depois ver aqui como é que estão chegando as perguntas também do Facebook, que eu vou trazer aqui para nós. Né? E muito feliz de ver aqui esses amigos e chamando, né, de amigos. Eu comecei a participar do grupo em 2007 ainda, né, bastante jovem ali no processo do mestrado, né, e naquele momento que a gente olha aquelas pessoas assim, né, com uma reverência assim, né, um distanciamento, nossa, olha ali, né, pô, os pesquisadores e tal, né, ali começando, né, e assim, hoje, pô, continuo mantendo maior reverência, amor e carinho, mas somos amigos, né, sentamos, conversamos, debatemos, brigamos, bebemos, e depois voltamos a nos amar e nos amar novamente. Isso faz parte, né, da vida acadêmica, política, afetiva e que nos une nesse espaço de pensamento crítico aí fundamental que é o Grupo Comunicação para a Cidadania. Eu vou falar assim. Caiu a conexão do Pablo, acho. Vamos ver se voltou. Não. Rosinaldo, você pode seguir enquanto isso, enquanto o Pablo se reconecta? Acho que ele voltou lá. Voltou aqui, por alguma razão desconectou, não sei se foi aqui minha internet que aconteceu, mas vocês estavam me ouvindo bem? Tudo certo por enquanto? Maravilha. Então, tudo certo. O Rodrigo já falou, mas agradeço novamente aí as queridas amigas e os queridos amigos aqui que estão presentes. Eu estava falando um pouco do histórico, quero só falar um pouquinho mais, né, que a gente, como eu falei, passou a entender um pouco melhor, até nessa pesquisa aí para o livro, né, o nosso grupo está totalmente aí, né, alinhado com a proposta do tema das lives desse ano, de comunicação e resistência, práticas de liberdade para a cidadania, né, está aí no eixo da compreensão do que é o nosso grupo, e que a história começa ainda em 90, no começo dos grupos de pesquisa da Intercom, quando os GTs foram criados, né, e funcionaram ainda em caráter experimental, sem apresentação de artigos, naquele momento com a coordenação da professora Cecília Peruso, em 1991, que teve, né, a normatização, aí, a institucionalização, de fato, com a apresentação de papers, mas em 90 já, né, existíamos como grupo de trabalho comunicação e culturas populares, e a professora Cecília Peruso, inclusive, que organizou o primeiro livro também, em 95, a partir da produção desses anos iniciais aí, de 91 a 94, né, em 2001, né, teve a criação aí já num processo de reclivagem do Núcleo de Pesquisa Comunicação para a Cidadania, né, e permanecendo até 2008 para 2009, depois, quando foi criada a divisão temática Comunicação, Espaço e Cidadania, teve a criação do Grupo de Pesquisa Comunicação para a Cidadania. Então, a gente teve como coordenação aí nesse período todo, de 90 a 94, a Cecília Peruso, 95 a 98, Krista Berger, depois o professor Denis de Oliveira, né, ficou até 99, né, quando ainda se chamava Comunicação e Culturas Populares, né, ele entrou, na verdade, em 99, né, ficou até 2001, aí em 2001 começou a NP Comunicação para a Cidadania, com a Denise Coco na coordenação, depois 2007, 2008 já o Bruno Fuser, quando eu participei lá a primeira vez,
depois assumiu o Alexandre Barbalho. Em 2010 teve essa decisão importante, né, de que dentro da composição de coordenação e vice, né, o vice se apresentaria ali como candidato à coordenação pelo próximo período, e essa divisão, né, de 2 em 2 anos. 2011 a 2012, a Cláudia foi a coordenadora com o Jussiano de vice, né, quando teve uma outra decisão aí importante de sempre a coordenação ser composta por um homem, por uma mulher, né, marcando aí dessa decisão histórica o firme posicionamento do GP na defesa da equidade, né, de gênero também, de raça, e a luta também, né, anticapitalista de muitas e muitos nós que fazem parte aqui do Grupo Comunicação para a Cidadania. Né? Naquele momento, a Catarina de Oliveira é indicada para vice-coordenadora, assume, Jussiano coordenador, Catarina vice, né? Depois a Catarina não entra na coordenação, declina em 2015 e 2016, Rosinaldo e Denise, e tá tudo certo aí, estão me acompanhando, né? Eu vi chegando aqui mensagem, fiquei preocupado. Nesse momento eu estou acompanhando aqui o meu roteiro, mas creio que está tudo certo, né? E aí Rosinaldo, Denise, e aí em 2006, Denise, né, é indicada aí para a coordenação, assume comigo na vice-coordenação, e depois aí, mais, né, recentemente, em 2019, eu assumo a coordenação com a Suelen Aguiar como vice. E temos aí essa história toda aí, né, das coordenações do nosso GP na estrutura do nosso livro e buscando também contemplar, né, as diferentes temáticas. Então, né, na estrutura do livro, para dar uma noção rápida, que por enquanto está com esse tema também aí, que completamos, né, os 30 anos ano passado, de luta e construção coletiva. A organização do livro está com a Denise, comigo, Rosinaldo e Suelen. Então, temos desde aí de referências, né, fundamentais, como a professora Raquel Paiva, Cecília Peruso vai escrever a orelha do livro, a gente vai ter o professor Luiz Roberto Alves, a Denise, Rosinaldo, eu fazendo uma discussão, né, sobre as formas de conciliar a luta por cidadania e por hegemonia, a Suelen, o Ismael Capistrano, o Bruno Fuser, professora Catarina de Oliveira, professora Cláudia Lani, o Alexandre Barbalho, Lucas Mil Homens, o Marcelo Gabay, a galera nova que está chegando, trabalhando questões importantíssimas aí, a Camila Costa, com as questões de comunicação e trabalho, Camila Costa Camargo, o Valmir Araújo, trabalhando aí o tema da imprensa negra e cidadania, Márcia Guena e Séries, também trabalhando a questão aí da interseccionalidade de gênero e raça na comunicação comunitária popular alternativa, Jussiano, e a Patrícia Saldanha, minha colega de Lacopes e UF aí, trabalhando a publicidade comunitária e social. Então, gente, a ideia aqui, acabei até já falando um pouco demais, mas dá esse panorama, né, da atuação aí do nosso grupo de pesquisa, do nosso histórico, das mudanças aí importantes, né, nas coordenações, na composição das coordenações, a ideia aí dos nossos temas principais, né, e como disse, de fato, hoje se trata aí de uma live, né, que é uma celebração realmente, né, o grupo aí, como disse, dos mais longevos, desde o início da composição dos grupos de pesquisa, né, e com gente aí bacana que fez parte dessa história e que trazem temas fundamentais para o livro e que vão falar um pouquinho aqui para a gente também, né, começando aí com a querida Cláudia Lani, depois Rosinaldo, depois Denise, e fecha o Bruno, e aí a gente abre aqui também para questões aí da galera, né? Tentar falar aí em torno de 10, 12 minutos, para a gente ter um tempinho aí para esse bate-papo no fim também, se chegar em alguma questão. Valeu, gente. Vamos lá, Cláudia. Muito bem. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Pablo, e queridas e queridos companheiros e companheiras do Comunicação para a Cidadania, Denise, Bruno, Rosinaldo.
Boa noite, coordenadoras e coordenadores da Intercom. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando, estão nos assistindo. Um especial abraço para as pesquisadoras do Flores Raras. Boa noite, professora Daniela Wade, coordenadora do grupo. E boa noite também às pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Condição Humana da Universidade Federal de São Carlos, com um especial abraço à coordenadora Viviane Mendonça. Acho que, em primeiro lugar, sem dúvida, né, nós, da cidadania entendida como exercício de direitos, luta pela manutenção e ampliação de direitos, temos que começar apresentando nossa solidariedade às famílias e amigas das mais de 400 mil pessoas que morreram no Brasil em função da Covid-19, em função do descaso do atual governo. Junto a isso, né, prestar nossa homenagem, né, aos familiares e amigas, né, de uma dessas pessoas, né, que faleceu ontem, que foi o humorista Paulo Gustavo, né, que disse que o riso é revolucionário, né, e que é um símbolo, né? A vida dele, né? Sem dúvida, e a sua morte, sem dúvida, se torna um símbolo para o Brasil, né? Especialmente pela revolução, pelo riso, né? Muito próprio das culturas populares, e pelo colocar em foco as famílias e o amor da população LGBT, população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgênero, né? Dito isso, né, lembrar que o riso é revolucionário e o amor é revolucionário, né? Então, o Pablo começa falando da amizade, né, e do carinho aqui entre amigos, então também vamos falar do amor, né? O amor meu por minha companheira Daniela Wade, o amor entre nós pesquisadoras e pesquisadores do grupo, que nos admiramos e um impulsiona o outro, a outra, para que a gente trabalhe cada vez mais esse amor por todas as pessoas, né, no exercício da sua cidadania, que, em última análise, se trata da vida plena, com tudo que todo mundo tem direito, né, na sociedade contemporânea, né? Dito isso, eu quero já ir ao lead, pensando no tempo curto, né, que nós temos, e ir ao lead e falar sobre a importância da comunicação para a cidadania e as relações de gênero, né, os feminismos e as lesbianidades. Meu tema de trabalho do Flores Raras, e dentro dessa temática, né, já colocar para vocês três sugestões de leituras, né, 3 livros com os quais, né, eu tenho trabalhado enquanto aporte teórico, né? Um deles, inclusive na live do ano passado, eu mencionei, né? Que é o livro da Adrienne Rich, tá? Adrienne Rich, que fala da existência lésbica como revolucionária, especialmente, né, numa sociedade patriarcal, né? Como um enfrentamento pela existência, né,
do machismo, né? E de toda a situação de violência física e simbólica, né? Advinda do patriarcado e do capitalismo. Né? Então, heterossexualidade compulsória e existência lésbica e outros ensaios da Adrienne Rich. Tá? Trago para vocês também, né, a lembrança de um livro com o qual eu venho trabalhando, né, desde 2010, publicação de 2003, Feminismo, que História é Essa? Tá? Da professora Daniela Awad. Né? Nesse livro, a gente tem conceitos, debates de ideias sobre feminismo, né? De maneira bem direta e didática, né? E, como eu falei, nosso embasamento teórico e leitura indicada para esses trabalhos de comunicação e relações de gênero. Tá? E ainda, né, no que diz respeito a relações de gênero, esse livro que foi lançado recentemente, saiu em 2020, né? Mas a gente teve o lançamento há pouco tempo, da professora Viviane Mendonça, tá? Viviane Mendonça, Um Dia Você Vai Sentir na Própria Carne, Afeto, Memória, Gênero e Sexualidade. Professora Viviane Mendonça, editora Paco, tá? Em termos de objeto, né? Pensar um pouco mais sobre a comunicação para a cidadania no que diz respeito à presença e participação das mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais, né? Na comunicação, acho importante a gente falar mais uma vez do trabalho da revista Alternativa L, né? Que antes, né, a gente tinha no impresso e na internet, e agora, né, com um destaque de publicações na internet e também na realização de lives e todo um trabalho, né, bastante significativo em termos de informação e formação, né, como acontece de fato com a comunicação para a cidadania, com a comunicação comunitária, né, de uma forma geral. E também o trabalho da publicação Asmina. Né? Asmina se trata de jornalismo a partir de gênero, um trabalho especialmente desenvolvido a partir da internet, sendo que esses dois trabalhos, né, um que já começa na internet e o outro, né, que tem um impulso maior, né, a partir das novas tecnologias, com a pandemia, né, a gente vê ainda mais, né, a necessidade desses trabalhos com o uso, né, das novas tecnologias, da internet e tecnologias digitais. Tá? Bom, dito isso, né, a gente, né, tem essa lembrança da história do grupo, né, a partir do que o Pablo falou, né, desse início em 1990, né, como comunicação, GT Comunicação e Culturas Populares, né? E aí, um pouco desse histórico, né, que o Pablo citou, está aqui na apresentação desse livro, né, que foi organizado pelo Alexandre Barbalho, pelo Bruno Fuser e pela Denise Fogo, né? Comunicação para a Cidadania, temas e aportes teórico-metodológicos. Ao dizer isso, né, também estou convidando as pessoas que nos acompanham a, no que diz respeito ao aporte de comunicação para a cidadania, buscar, inclusive a partir do portal da Intercom, as publicações que são feitas, né, em conjunto, individualmente, a partir das pessoas que participam do grupo de pesquisa. Né? Bem, então,
a gente tem esse início, né, do como GT, Comunicação e Culturas Populares, sendo que eu apresento trabalho, né, em 1999 sobre a participação das mulheres na imprensa sindical. Na ocasião, né, a coordenação era do professor Denis, né, e aí, né, eu apresento esse trabalho sobre relações de gênero, né, depois continuamos participando, né, desde então, né, portanto, desde a década no meu caso, final da década de 90, trabalhando, né, além de comunicação e relações de gênero, né, temas como a imprensa sindical, rádios comunitárias, educomunicação e juventude, e né, durante todo esse período também comunicação e relações de gênero, sendo que, né, em período mais recente, comunicação e lesbianidades, né? Nesse sentido, lembrar que a gente apresenta em um dos livros, né, o livro organizado por mim, pelo professor Jussiano, né, o livro de pesquisas do grupo, a gente apresenta, né, uma pesquisa, né, minha e da professora Daniela sobre gênero no GP Comunicação para a Cidadania. Ali, né, 2015, 40 anos do Ano Internacional da Mulher, né, a gente aponta lacunas, né, a serem ocupadas no sentido da presença e valorização da mulher na comunicação, com especial destaque para a comunicação para a cidadania, inclusive no que diz respeito à sua teoria, né? Ou seja, as produções nossas no grupo. Isso, no que diz respeito às lesbianidades, né? É algo que estamos ainda mais em construção. No ano passado, a gente teve a apresentação do trabalho da Paula, mestrado sobre a imprensa lésbica nos anos 90, né, 1990, no Brasil, né? E também tivemos um trabalho sobre a comunicação de pessoas trans, né? Feito... apresentado, né, também no ano passado no GP, né, e com isso, né, a gente vai tendo ainda mais a ocupação desse espaço no que diz respeito a gênero e orientação sexual e identidades, né, e algo, né, que, como eu dizia, né, precisamos fortalecer ainda mais. Penso que, né, no que diz respeito a só voltar para o início, né, e passar a bola para os colegas, as colegas, né, e pensando nessa questão da memória, né, no livro Comunicação Popular e Alternativa no Brasil, organizado pela Regina Festa e Carlos Eduardo Lins da Silva, né? Com capa da dona Marlene, né? A gente, entre outros, né, tem um texto do Luiz Roberto Alves, né, que vai falar justamente da comunicação e cultura popular, das prosopopeias na rua, né, dos ex-votos. Aqui, né, a gente vai ter tanto a religiosidade como o riso, né, que também, como nós estudamos, vai a ser estudado, né, e apresentado para a gente, né, a partir do Bakhtin, né, e nesse sentido, né, lembrar mais uma vez, né, a importância da gente resistir com as nossas pesquisas, com o ensino, com a extensão, que sempre foi algo muito importante, cara, né, a esse grupo, a fim da gente continuar o fortalecimento das pesquisas
e o apoio aos grupos diversos do movimento social popular, em especial aos grupos de mulheres, aos grupos de lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Obrigada, Pablo. Obrigada a todas e todos. Maravilha, Cláudia, muito obrigado. Sempre excelente aí te ver, te ouvir falar. E depois aí a galera, esse vídeo vai estar disponível, né? Uma aula aí, né, de referências bibliográficas fundamentais na constituição do nosso campo de estudos e uma fala que mostra como realmente é possível, né, ter como articulação, né, um princípio político claro, né, com uma consistência científica também, né, muito clara e potente. Né? São questões que podem, né, se articular, uma não substitui a outra, mas que caminham juntas, né, creio que sobretudo aqui dentro do nosso campo de estudos. Valeu, querida amiga Cláudia. Rosinaldo, compa, chega mais. Então vamos lá. Primeiramente, agradecer pelo convite de participar de mais essa iniciativa da Cátedra Intercom, saudar aqui as colegas e colegas que dividem esse espaço de reflexão e também todas as pessoas que nos acompanham. Também agradecer e parabenizar mais uma vez a coordenação do GP por assumir esse desafio e estar à frente mais uma vez desse momento de reflexão. Acho que é um papel sempre bastante importante esse de fazer essas mediações e de ocupar esses espaços e de nos colocar nesses momentos aí para poder debater algumas das questões que são bastante importantes e próprias do nosso grupo de pesquisadores. É sempre um espaço importante de reflexão, de debates, e nesse momento para abordar uma trajetória coletiva aí bem descrita pelo Pablo, né, acrescentado pela Cláudia Lane, de uma construção coletiva de mais de 3 décadas envolvendo pesquisadores, estudantes, né, estudantes engajados em produção de pesquisa e estudos, envolvendo as interfaces da comunicação, das culturas populares e da cidadania, que foram termos que nós nos apropriamos para nomear os diferentes momentos do nosso coletivo, do nosso grupo. Bom, eu também não poderia começar essa reflexão sem antes deixar aqui um registro bastante categórico da minha solidariedade às famílias, amigos e todas as pessoas que conviveram com as pessoas que foram afetadas, né, por mortes e pelas consequências perversas provocadas por essa pandemia. Só no Brasil são mais de 15 milhões de pessoas diagnosticadas com Covid-19, mais de 415 mil mortes, destruindo famílias inteiras. E aqui eu trago o exemplo da família da Pamela Bassetti de Souza, que é minha orientanda e que é uma grande parceira no programa de mestrado, que viu a sua família, a sua vida ruir, de modo tão instantâneo, que precisaria de uma outra vida para conseguir absorver tantas dores e sofrimentos causados por essa situação. E o mais grave de tudo isso é que a perversidade dessa realidade que afligiu a história e a vida da Pamela, ela acaba sendo apenas mais uma, dentre tantas que nós acompanhamos diariamente nesses tempos sombrios, a lembrança aqui do humorista Paulo Gustavo e tantas outras pessoas conhecidas e desconhecidas de nós, mas que também foram vítimas de toda essa situação. Nessa situação toda, a gente reconhece que a gente ainda segue vivendo uma pandemia, mas no Brasil, essa realidade ela não se trata só de uma pandemia, mas é mais do que isso, é da irresponsabilidade de um governo, que tratou a pandemia com desdém, fez chacota da situação, que segue desqualificando a ciência em nome de crenças vazias. Então, mais do que a pandemia, no nosso caso específico da realidade brasileira, é mais do que isso, é a irresponsabilidade de um governo. Tivesse esse governo adotado as políticas sérias necessárias para combater a pandemia,
milhares dessas vidas perdidas teriam sido preservadas e certamente a gente estaria com a grande maioria da população já vacinada, né, e pelo menos em parte a gente já estaria retomando, né, uma certa normalidade das nossas vidas sociais. Então esse registro né, me parece ser fundamental para iniciar qualquer reflexão em tempos como o que estamos vivendo. E toda essa, né, essa reflexão introdutória, então, além de demarcar a contundência de uma posição política diante da pandemia, denunciando o descaso desse governo irresponsável, proto-fascista, né, ele é absolutamente pertinente com o propósito de trazer aqui brevemente nesse momento. Até porque a gente não poderia refletir sobre os desafios da atual realidade que estamos vivendo, de pandemia, retrocessos sociais, de luta política contra o autoritarismo, sem considerar, né, esses desafios como parte invariável dos processos de uma luta anticapitalista e, neles, de lutas por cidadania. Então, as lutas por cidadania como parte desse grande movimento de uma luta anticapitalista e por mudanças fundamentais na estrutura societária do nosso país. E como já comentado, né, colocado pelo Pablo, nós estamos num momento, ao mesmo tempo, né, comemorativo, mas também de grandes, né, e de importantes e necessárias reflexões. Eu, né, trago aqui como uma espécie de título, né, dessa reflexão, aquele que será o título, né, do artigo que eu vou produzir para compor a publicação do nosso GP, né, a ser lançado aí brevemente, como apresentado pelo Pablo, que é pensar a comunicação popular e comunitária e as lutas por cidadania como expressão contra-hegemônica, né? Então, e a minha participação nesses projetos, tanto nesses espaços de debate, de reflexão, quanto a minha trajetória dentro do GP, quanto a participação né, na publicação do GP, elas se devem, de alguma forma, pela minha atuação ininterrupta na dinâmica e na vida do GP, Comunicação para a Cidadania, ininterrupta desde 2007. Antes disso, eu participei esporadicamente, porque eu também tinha vínculo com outro grupo de pesquisa da Intercom, né, o grupo de humor e quadrinhos, à época, né, fazia parte de uma especificidade das minhas atuações e pesquisas, né, e como, né, houve uma mudança importante na estrutura dos GPs e esse grupo foi extinto, eu passei a atuar de maneira aí sim ininterrupta no GP de Comunicação para a Cidadania. Então aí são quase 15 anos participando dessas atividades e, como lembrou o Pablo, também assumindo, né, em alguns momentos a tarefa da coordenação. E seguimos juntos, né? Então acho que essa é uma mensagem, estivemos, estamos e seguiremos juntos no fortalecimento da construção dessa história. Então, pois bem, então assim, além dessa conjuntura marcada aí pela pandemia, como já apontado, uma sociedade tão desigual e reacionária como é a sociedade brasileira, e agravada pelas mazelas cometidas, né, pelo governo Bolsonaro, é importante que a gente caracterize aqui uma palavra de ordem que é a força motriz da reflexão que eu trago aqui. Que mesmo algumas lutas ou conquistas que poderiam ser qualificadas dentro de uma perspectiva teórica mais articulada, mais determinada, como reformista, elas podem e contêm um valor contra-hegemônico, né? E aí eu estou me referindo especificamente às lutas por cidadania, que, nesse contexto de uma realidade como a sociedade brasileira, elas representam importantes avanços nos processos de transformação social, né? Então, o caso do Brasil é um caso muito apropriado para a gente fazer essa reflexão e demarcar isso com muita contundência. Lutas por cidadania representam efetivamente importantes avanços nos processos de mudança social. Para a gente seguir um pouco com essa reflexão, é importante que a gente não perca de vista que tem aí um debate importante a ser feito que incide sobre a própria noção, né, a palavra cidadania, né? E a palavra cidadania, como toda e qualquer palavra, ela expressa múltiplos sentidos.
dependendo efetivamente da posição, né, do lugar ocupado pelo enunciador e os processos de interação, de reflexão decorrentes desses ambientes enunciativos. Então, assim, o que a gente tem que observar é quais são os fenômenos que a gente define como aqueles que se referem à ideia de cidadania. E eles são efetivamente plurais, ambivalentes, né? E são resultados desses processos de disputa de sentidos, de interação social, que, né, expressam aí múltiplas possibilidades conceituais para a ideia de cidadania. A cidadania, né, o ponto de partida para pensar a ideia de cidadania que eu trago é a ideia de ser a cidadania, né, e aí aqui eu tomo a liberdade de fazer uma leitura bastante precisa da formulação que eu tenho utilizado para caracterizar a ideia de cidadania, como o conjunto de processos e práticas sociais que atuam na perspectiva de atendimento das condições preconizadas pelo Estado de Direito no que se refere a direitos e deveres do indivíduo em toda a precariedade que pode ser admitida, por situar-se na ordem e na órbita da sociedade capitalista. Há um ponto de partida e uma convicção de que a cidadania ela está efetivamente associada, e pelo menos a compreensão, a concepção mais contemporânea, pela emergência do capitalismo e, mais especificamente, do liberalismo. Eu, né, parto aí de uma concordância bastante grande da ideia de cidadania trazida pelo pensador Décio Sais, quando trata a cidadania como uma ideia que se converte, se configura quase que como um mito, né? E que, dependendo da forma como ele aparece, ela cria, inclusive, movimentos de uma aceitação crítica, né? Uma paralisia do pensamento, pela simples ideia de que falar em cidadania parece significar algo sempre e necessariamente positivo. Não, é importante que a gente pense uma perspectiva crítica em relação à ideia de cidadania, né? Mas é certo também que toda vez que a ideia de cidadania aparece, ela provoca essa aceitação imediata, mas ela remete a esse ambiente de emergência do capitalismo. Então, como compreender isso tudo e aceitar a ideia e defender a ideia de que as lutas por cidadania correspondem também a perspectivas de lutas e de uma expressão contra-hegemônica, né? É porque, efetivamente, a ideia de cidadania que traz em si essa perspectiva de inserida numa ordem capitalista, ela também se apresenta como a própria expressão das contradições dessa sociedade. E toda e qualquer luta e conquista derivada do movimento em favor, em busca da cidadania, representa efetivamente um embate, um confronto político importante na ordem dos processos de transformação social. Então, acho que essa compreensão de que, apesar dos limites, né, de um entendimento da ideia de cidadania circunscrita a uma perspectiva numa ordem capitalista, no interior dessa ordem, é no âmbito das contradições que a gente efetivamente vai construindo as condições necessárias para os processos de transformação. Então, toda e qualquer luta, conquista, em nome da cidadania, aponta invariavelmente para perspectivas de mudanças importantes na ordem de uma determinada sociedade, né? Então, assim, as potencialidades da cidadania como uma força contra-hegemônica, ela se inscreve naquilo que a gente poderia caracterizar como uma dimensão tática das lutas sociais anticapitalistas. E é o acúmulo dessas conquistas, do resultado que essas lutas produzem como conquistas para os mais diversos segmentos sociais e acumulados todos numa perspectiva de ordem mais classista, visando processos de transformação societária mais radicais, é que as lutas por cidadania efetivamente podem e devem ser assim, compreendidas como uma força contra-hegemônica.
Então, e assim, se a gente traz essa reflexão, esse contexto para a perspectiva da comunicação, a gente vai perceber que as lutas por cidadania, que são impulsionadas, ou que são mediadas, ou que são expressas pelas múltiplas práticas e processos comunicativos, embasados por uma perspectiva política e ideológica de uma comunicação para a cidadania, de uma comunicação popular e comunitária, de uma comunicação contra-hegemônica, ela efetivamente cumpre esse papel tático, esse papel efetivamente importante nos processos de disputas de hegemonia. Então, é um pouco esse movimento reflexivo que eu venho, né, construindo no debate da cidadania dentro da minha trajetória dentro do grupo de pesquisa, e que, de alguma forma, eu vou sistematizar e será a contribuição a oferecer nesse momento aí de, como disse, ao mesmo tempo de confraternização, mas também de manter firme o nosso propósito sempre crítico e sempre contundente na discussão de uma comunicação que se volta para processos efetivos de transformação social. Então, acho que é um pouco esse a contribuição que eu trago aqui para esse momento, para a gente refletir, e devolvo a bola aí para o Pablo para seguir com as contribuições dos demais colegas, e ficando aí à disposição para poder dialogar, caso tenha alguma questão que se volte aí para essas reflexões. Então, valeu, Pablo, né? Agradeço aí a participação de todas e todos, e, como disse, seguimos juntos no fortalecimento o máximo possível desse nosso grande coletivo, marcado pela solidariedade, pela amorosidade e pelo comprometimento político das transformações sociais por meio de uma comunicação efetivamente transformadora. Maravilha, compa Rosinaldo, sempre muito bom. Não à toa aí, estamos próximos também na estrutura do livro. O que estou propondo ali como reflexão vai muito no sentido também do que você falou, né? E só muito brevemente, assim, né? Acho que todo conceito que é ambivalente, ele traz uma dimensão perigosa e conflitiva, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, que alguns ministérios importantes, né, que tínhamos anteriormente foram dissolvidos, né, para se construir um nebuloso Ministério da Cidadania, né, no governo genocida de Bolsonaro, né? Então, de que cidadania estamos falando? Qual que é a dimensão política de cidadania que estamos falando? E eu creio que é por isso que, né, é claro, né, o nosso espaço ele é sempre de luta, né, mas ter um livro aí que marca, né, 31 anos de um grupo de pesquisa, né, numa instituição e que trabalha dentro de uma dimensão, né, enfática na perspectiva de transformação social, né, anticapitalista, em busca de equidade, de raça, né, de gênero, né, é importante a gente saudar. E quando falo de cidadania, né, eu ando trabalhando com uma ideia de cidadania ampliada aí a partir de alguns autores, de alguns colegas, exatamente para destacar, né, que dentro das limitações da institucionalidade, né, dos tensionamentos dentro da institucionalidade, né, sempre importante trazer, né, uma visão mais ampla de totalidade, né, e de crítica, de fato, aí a lógica estrutural que levam aí as desigualdades, né, na sociedade, aí sobretudo, né, resumindo aí, né, uma perspectiva anticapitalista. Então, sigamos, querida Denise, agora é contigo. Oi, Pablo, obrigada. Quero dar uma boa noite para todo mundo, né, que está ouvindo, as meus amigos e minhas amigas, né? Oi, que faz tanto tempo que a gente não se vê pessoalmente que acaba sentindo falta, né? Mas eu também, né, não tem como, acho, a gente iniciar a fala sem lembrar dessas pessoas que acabaram indo, né,
sei se tem uma forma diferente de falar, até se fica pensando como se dizer, sofreram pela questão da Covid, né, e que ainda estão sofrendo por alguns problemas que poderiam ser resolvidos se tivéssemos pessoas, né, com interesse em resolvê-los. Eu estou preocupadíssima porque a minha mãe tomou a primeira dose da vacina e a segunda dose já venceu o prazo e nem notícia, né, dessa vacina, né, da segunda dose. Então, como é que o organismo vai levar isso adiante? Quais são as cepas, caso ela venha a contrair o coronavírus, distribuir por todo o Brasil? O que vai acontecer conosco e assim com várias outras pessoas, que não é só o caso dela que está acontecendo. Então, um problema bastante grave esse que nós estamos vivendo, né? Perante isso, eu quero falar um pouquinho sobre o que eu tenho trabalhado nesses 10 anos do GP, Comunicação para a Cidadania, aliás, mais de 10 anos, né, porque eu entrei efetivamente, que nem o Rosinaldo fala, em 2008, né, que foi um ano bem significativo para mim, porque eu acabei entrando na Universidade Federal do Pampa, que é a Unipampa, onde eu estou até hoje, e também havia acabado meu doutorado nesse ano e começado, né, no GP. Foi um ano bem forte nesse sentido, né? O Bruno era o coordenador na época, né? Então, também tá ali. A minha conexão está dando que ela está instável, então acredito que vai ter alguns cortes assim da minha fala. Qualquer coisa, alguém me dá um sinal, por gentileza, tá? Então, acabo que eu trabalho com essa acepção inicial da comunicação humana, né, como uma condição primordial do ser humano, da sua sociabilidade, o contexto que se insere, as mediações, né, as retrações, o poder da linguagem, né, e também do silêncio. É nesse sentido, eu comecei trabalhando no GP sobre a questão da minha tese, 2008, que também foi orientada pela professora Denise Cogo, que foi também coordenadora do GP, Comunicação para a Cidadania, né? E a minha tese vem da questão da afirmação apareço, logo existo. Fiz uma espécie de sátira ao silogismo de Descartes, penso, logo existo, né? Uma vez que na sociedade da imagem eu preciso aparecer para provar que eu realmente estou vivo. E isso foi em 2008, que não tinha essa questão das redes sociais. Eu acredito que ainda está bem presente essa afirmação, né? Porque muitas vezes a gente ouve falar o que aconteceu, principalmente agora, então, né, nessa época de pandemia, o que aconteceu, né? Não postou mais nada, desapareceu. Então, parece que se a gente não está presente na rede social mesmo, com as relações que se tem ao redor, a gente fica fora desse novo mundo que foi criado, né? E o mesmo acontece com as imagens fotográficas, né? Não adianta, às vezes, a gente colocar só um texto ali, se a imagem não comprovar aquilo que a gente falou, né? Mesmo que a gente saiba que existem softwares de edição que são capazes de fazer qualquer coisa não, mas muita coisa, para usar uma palavra melhor, nesse sentido, né? Mas a gente ainda confia muito mais na imagem, né? Na contramão disso, dessa questão do aparecer, atualmente eu acabo me preocupando com as questões da invisibilidade social, né? E isso acaba me aproximando mais das questões da cidadania, né? Trabalhar a questão da invisibilidade social de uma perspectiva que vem de estudos da sociologia, da filosofia, e agora também aprofundar um pouco mais a psicologia, né? Segundo um autor que tem trabalhado bastante esse tema, Costa, ele fala que que essa questão da invisibilidade social é um fenômeno psicossocial, né? Que é o sujeito, ele é intersubjetivamente apagado pelo outro. É um processo em que as pessoas, né, o ser humano é tornado invisível
pela sua significância ou pela sua irrelevância social. Forte isso, né? Mas isso a gente às vezes pensa que não acontece, mas acontece muito. Então, essa é a questão da cidadania no sentido da não cidadania. Mesmo a pessoa tendo garantido constitucionalmente que ela é cidadã, ela acaba não sendo cidadã porque ela acaba sendo invisível para a sociedade, né? Nesse sentido. Então, as pessoas muitas vezes são olhadas e não são vistas, né? Também, como outra forma de visibilidade social, a indiferença com determinados grupos sociais, com os problemas, né? Com a falta de visibilidade dos problemas desses grupos sociais, né? O silenciamento também sobre esses grupos. O culto à individualidade dessa era da globalização, a questão do capitalismo, tudo provocou esse individualismo muito forte, né? A pressa cotidiana, né? Que nem diz Bauman, não importa para onde, importa é correr e rápido. Né? O preconceito devido às questões de gênero, raça, etnia, classe social, a fragilidade dos laços humanos. Então, todas essas questões envolvem, né, o fato de pessoas serem encaradas de forma insignificantes, serem tratadas como insignificantes, ou então terem seus problemas, ou o que hoje está em moda dizer, né, como um mimimi, né? Então, muitas vezes a gente faz uma reclamação e o politicamente correto acabou se tornando algo muito chato, né? E parece que isso tem ganhado bastante força nessas questões, né? Falando um pouquinho, né, dessa parte da psicologia, alguma que vem, né, o Freud dizia que o sujeito, né, é provido de necessidades e desejos. E já Lacan afirmava que o sujeito é parte da identificação com o outro. Assim construímos a nossa identidade. Nesse sentido, essas pessoas invisíveis, como é que elas constroem essa identidade? Se elas têm essa aproximação com o outro que não enxerga, né? Passa e não enxerga, né? E de uma certa forma chega até a gente pensar na humilhação social, que é o que o autor que eu citei antes acaba falando, né? Quando a gente subjugamos com a violência psicológica, né, essa subjetividade de um sujeito a de outro sujeito, né? E esse também processo de reificação, que está ligado ao que o sujeito produz, né? Típico do sistema capitalista. Então, o que ele faz, o trabalho dele, é encarado de uma certa forma como irrelevante, como alguma coisa que vai rebaixá-lo, né, na sociedade. A gente tem um jornalista, né, que se vocês não, um apresentador de televisão, que disse que, por exemplo, quem trabalha com lixo está relegado, é a última categoria mais baixa do ser humano. Não sei se vocês lembram essa questão. Então, são esses tipos de afirmações que acabam vindo da grande mídia, né, e trabalhando com isso. A gente sabe que na sociedade atual, a aparência constitui a realidade, para lembrar a Hannah Arendt, né, trabalhando com isso. Então, o que é ser invisível, né, na sociedade? Numa sociedade da imagem, né, significa não existir, né? E o problema da invisibilidade, ele também pode apagar uma luta social. Ele pode naturalizar um problema, simplesmente não falando sobre o assunto, né? Às vezes, o que aconteceu agora, há pouco tempo, quando se trabalhou a questão muito forte da identidade de gênero, né? O questionamento sobre isso, e tentando tirar das escolas e de vários outros locais esse tipo de discussão. Como é que acontece a formação do ser humano quando ele não tem as opiniões, as formas de vida, a maneira de ver, né, as orientações, tanto da parte sexual, como também religiosa, como também política, né? Essas diferenças é que nutrem as relações. E se a gente começa a tentar fazer uma sociedade homogênea, que tipo de ser humano vai sair daí, né? Quais são como é que a gente vai contextualizar esse ser humano, né? Em que sentido? De que todo mundo sai numa fileira, né? Trabalhando de uma certa forma disciplinar, né? De que
temos que seguir um mesmo caminho, uma mesma forma de ver, né, o outro. Então, partindo daí, eu trabalhei com alguns grupos que usaram a sua forma de comunicar para tentar ser produtores da sua mensagem, né, construir a sua comunicação. No início foi com os imigrantes, né, trabalhei com as mulheres imigrantes, né, brasileiras que moravam na Espanha, e aqui com uma migração mais histórica, que fez parte da minha tese. Depois, como eu me mudei para as missões, aqui no Rio Grande do Sul, um lugar que eu não conhecia, mesmo sendo no meu estado, eu trabalhei com os indígenas, né? E através de um documentário chamado Mocó, Tecuá, Petê e Jeguatá, que significa 2 aldeias, uma caminhada. Então, são jovens indígenas que retratam a sua realidade, o seu ponto de vista. Essa ONG, Vídeo nas Aldeias, ela fez um curso para que eles dispusessem de tempo e qualificação para trabalhar a sua formação, a sua forma de pensar, né? Retratar através do vídeo a sua forma de pensar. Então, todo esse trabalho foi feito e eles construíram um documentário, esse documentário que eu falei para vocês. Ele é muito interessante, tem vários pedaços deles disponíveis no YouTube, inclusive, gratuitos, assim, que pode ser visto. E ali eles tecem uma crítica da sociedade sobre os seus costumes. É interessante porque é o inverso, então, é o indígena criticando o olhar da gente, né, sobre eles. É muito, muito legal isso, assim, né, a maneira como eles colocam de que uma pessoa vai visitar um determinado local, vê os indígenas e fala sobre a sua opinião, né? E eles começam a argumentar essa opinião e apresentar o seu lugar, os seus costumes, né? Por que eles agem de uma determinada forma que é criticado por esse olhar, né? De fora da aldeia. É uma outra visão, né? E quantas vezes a gente vê na sociedade, passa, né? E acaba vendo, e às vezes eles são tidos também como exóticos. Não são invisíveis, mas são exóticos. Outro grupo que eu acabei, não sei se posso chamar de grupo, mas é uma questão, trabalhando dos indígenas, depois com as questões das relações de gênero, que para mim é muito caro, assim. É algo que vem ao encontro da minha vivência, do meu dia a dia. Então, analisamos publicidades também, experimentos sociais, questões de orientação sexuais, por exemplo, como é que a gente consegue identificar alguém através simplesmente através de olhar para a pessoa, se a gente pode dizer qual é a orientação sexual delas, isso é possível, né? E qual é a vantagem disso, o que significa isso, né? A gente pode parar com essa pessoa, olhar na rua e simplesmente saber o que ela é, né? O que isso tem, né, a ver com isso? Isso foi também com base de muita informação que veio dos meios de comunicação de massa e protestos com relação a algumas campanhas publicitárias que nos últimos anos foram bastante fortes, questionando, né, essa heteronormatividade, né, de que tudo tem que ser casais, né, heterossexuais, né, mãe, pai, filho, né, e de preferência um casal de filhos, né, porque não pode ser, né, então tem que estar tudo bem certinho, bem bonitinho, bem arranjadinho ali, né, com relação a essa questão, né. Então, todas essas questões acabam também fazendo parte de um longo processo de trabalho nesses anos. Também trabalhei com pessoas com deficiência, um trabalho que foi realizado na APAI, né, que também é um outro grupo, né, usando, como eu disse, falando dessa forma, que acaba passando, né, pela gente, assim, e também ou são invisíveis ou são exóticos, não sei se essa seria uma palavra certa, né, para as pessoas, e também uma série de questões que surgem, né, a própria linguagem, né, de como foi chamado pessoas com deficiência de
excepcionais, né? Então, tem toda uma forma de linguagem que excluem essas pessoas, né? Que transformam elas como se fosse um outro lugar, né? E a gente trabalhou com os alunos da PAI, fizemos uma sessão de fotos, foi um projeto de extensão, em que eles tiveram um momento de alegria ali, né? De expressar, né? Eu me lembro que uma das professoras disse assim, nossa, eu não consigo tirar essa expressão dessa menina, como é que vocês conseguiram fazer isso na foto? Vocês imaginam, essa é a questão, né? Isso ganha um projeto que a gente faz, né? Isso é uma vitória no sentido de conseguir, né, transmitir, né, essa alegria, né, de proporcionar isso dentro dessas limitações que eles acabam passando, né? Pessoas com paralisia cerebral, né, inclusive, né, que não tiveram problemas no nascimento, né, a falta de recurso público, a violência obstétrica muito severa no sentido, a gente tem isso muito forte, né, ainda hoje, quando uma mulher vai ter um filho, né, a violência obstétrica é muito presente nesse sentido, de que precisa esperar, né, e a criança acaba tendo problemas, falta de oxigênio, e isso acaba, às vezes, trazendo para esse tipo de consequência, né, infelizmente. Alguma outra questão, que foi o último trabalho que foi feito com a questão das catadoras de material reciclado, para reciclagem, né, e também com relação à fotografia. Esse é um trabalho que ainda, né, está meio que estruturar, a gente acabou com essa pandemia não tendo mais como fazer, e isso deu uma boa parada, né? Então, é um trabalho que precisa ser retomado, né? Mas foi muito interessante isso, né? Porque também foi uma sessão de fotos, a gente fez maquiagem, com roupas e tudo, para mostrar que quem é esse invisível que está ali do nosso lado, ajudando, né, na sociedade, catando lixo, que é uma coisa que se nós, né, fizéssemos a nossa parte, às vezes não é necessário que isso aconteça, mas é um trabalho fundamental, né? Depois que a gente trabalhei no lixão, né, da cidade de São Borja, onde está o campus da Unipampa, que eu atuo, a gente vê que isso é fundamental, que o trabalho dessas pessoas é fundamental para a nossa vida, né, para a nossa realidade com relação ao meio ambiente. E daí a gente acaba deixando isso de lado. Basicamente, fazendo um resumo dessas atividades envolvendo a questão da cidadania. Então, não são movimentos sociais, mas são movimentos de cidadãs, de cidadãos, né, que acabam tentando romper essa lógica, né, da invisibilidade, do silenciamento, e criar formas de mostrar, né, de dizer que também, né, fazem parte, como qualquer outra pessoa, do mundo que a gente vive e que estão atuando para isso, né? Acho que era um pouquinho isso, Pablo, tá bom? Obrigada. Maravilha, Denise, eu que agradeço, muito bom te ver, te reencontrar, mesmo que por aqui, mediados aqui pela tela do Zoom. E muito bacana, né, gente? Acho que todo mundo que está aqui presente, eu não conheço todo mundo aqui de nome, né? Essa galera já tinha participado aqui do nosso grupo de pesquisa, mas acho que uma das coisas que realmente me fizeram, né, eu me apaixonar por esse grupo, por esse espaço, é como nosso querido Paulo Freire, né, chama esse humanismo radical que nos caracteriza, né, de realmente ir até, né, a raiz aí dos problemas, né, e de nos encontrar, né, sempre pensando no diálogo, na palavra, como um caminho de encontro, de transformação, né, e de superação da reificação. E acho que as diferentes falas mostram que a gente se une, né, nesse humanismo radical que nos caracteriza. E Bruno, inclusive, mandou aqui vídeo, né, do encontro dos 100 anos de Paulo Freire. Aproveitar também para dizer que
estou organizando, né, um dossiê de 100 anos do Paulo Freire na revista Comunicação e Educação, com o professor Ismar de Oliveira e com o Douglas Kellner, e vai estender o prazo até o dia 16 de... O Bruno está me sacaneando, já com a risada dele que eu já vi. Até o dia 16 de junho, então, assim, vai ter extensão de prazo aí, se organizem para mandar, hein? E depois dei uma olhadinha lá. Contigo, Bruno, saudade de você, meu camarada. Boa noite a todas e todos. Está dando para ouvir bem aí, Pablo? Está tudo bem? O problema do vídeo aberto é esse, né? Mas deixa para lá. Então, compartilhei o link no chat do evento do qual participa a querida amiga Ana Suzina, que vai estar justamente falando nesta terça-feira, dia 11, terça que vem. Nem sei, eu acho que ela vai estar em Londres, a gente não sabe mais de onde que a pessoa fala, né? E uma querida colega, companheira de pesquisa, né, que esteve participando, estivemos juntos participando de vários eventos. Não sei compartilhar, não uso muito o Zoom, mas eu coloquei lá no chat. Deixa eu ver se ainda está aqui minha querida amiga Emília Merlini. Ela tinha que sair porque ela tinha outro evento, que hoje está trabalhando na prefeitura de Lima Duarte, né, município próximo a Juiz de Fora, trabalhando para construir alternativas de uma sociedade mais justa, igualitária, condições mais dignas, na perspectiva da educação, não é? Que fez a dissertação de mestrado dela na área da educomunicação e que hoje, além de ter se dedicado e aprofundado muito o conhecimento sobre pedagogia, né, se dedica a tentar construir uma experiência, construir uma alternativa num município próximo a Juiz de Fora, onde também ganhou eleição como prefeito do Partido dos Trabalhadores, como em Juiz de Fora. E, enfim, eu preparei muito mal esta fala. Eu fico muito feliz, em primeiro lugar, em estar com vocês. São amigos e amigas, companheiros e colegas e pessoas desconhecidas, mas em relação às quais a gente tem o afeto e o sentimento de ter uma afinidade, que é a afinidade de uma comunicação na perspectiva da transformação social, transformação econômica, transformação de comportamentos, transformação de hábitos, culturas, né? E eu fico muito feliz e quem sabe assim eu me animo a terminar o artigo, né, Denise Silva, porque o prazo foi ampliado, né? O Pablo, ao fazer toda a parte assim de contatos, né, ele acabou nos passando esse prazo maior e eu confesso que estou muito desanimado, né? Esses 14 meses em que enfrentamos essa situação de pandemia e esse número maior de meses em que a gente enfrenta a sobrevivência, né? A Cláudia, o Pablo falou do riso pode ser revolucionário, a Cláudia falou do amor pode ser revolucionário. O desenho, né, Rosinaldo, a fotografia, Denise, e a educação, né? A educação, nós ao enfrentar a necropolítica, a vida, né? Na verdade, nós estamos numa situação em que sobreviver é uma condição de resistência,
não é? Nós temos que, cada um de nós, cada uma de nós, nesses 14 meses, de forma mais próxima ou mais distante, infelizmente, todos nós, certamente, todas nós, certamente, enfrentamos problemas muito próximos, né? Questões em que um é mais um, mas não é só mais um para cada um de nós. Então, a sobrevivência contra a necropolítica, a vida é ou pode ser revolucionária. Eu digo pode ser, porque vocês sabem que quando eu resolvo fazer a crítica e a autocrítica, é assim, né? O riso também pode ser uma forma de opressão, não é? Certas formas de vida são, sem dúvida, né? Como a Denise Silva acabou de mostrar, infelizmente, essas pessoas que são invisibilizadas sofrem e têm que sobreviver. Aqui em São Paulo, e em todas as metrópoles, em todas as cidades médias e também nas cidades menores, vemos essas multidões, né, essas centenas de pessoas que estão em situação de rua, cada vez em número maior, e mostram a realidade em que a gente está vivendo, né, falta de perspectiva e de alternativa. Eu acabei me afastando. A Emília está aqui dizendo que tinha que sair. Grande abraço, minha amiga. O que tem eu tento não ser tão negativista, mas é muito difícil, né, nessa situação. Mas eu quis falar, começando a falar da Emília construindo uma alternativa, Lima Duarte, porque existe a possibilidade de construção, né? Quer dizer, nós temos que e no caso da comunicação e da educomunicação e no caso das nossas pesquisas e trabalhos, tentar continuar construindo no campo da teoria e da prática essas alternativas contra-hegemônicas, como muito bem conceituou, analisou e nos conduziu à reflexão o Cosinaldo Miani, né? Cidadania pode ser uma consigna, né? Uma palavra de ordem, uma perspectiva, ter consigo um conceito contra-hegemônico. Pode também não ter, mas, como ele tem feito sempre nas apresentações e análises dele, pode trazer consigo contradições, e ao explorarmos na perspectiva do campo popular e contra-hegemônico essas contradições, trazendo esta palavra de ordem ou esta perspectiva política para o campo popular, né? Nesses anos todos de GP, de Comunicação para a Cidadania, a própria constituição do grupo foi resultado de um embate conceitual, né, quando o grupo de Comunicação e Cultura Popular, eu não lembro se era plural, Comunicação e Culturas Populares, em grande, certa medida, substituído ao ser extinto e criado o Grupo de Comunicação para a Cidadania. Tenho dúvidas se são 31, se são 21 anos, mas eu diria 21. Mas, se quiser por 31 também, entre nós, essa altura do campeonato, se você pensar nessa perspectiva e na construção dessa concepção contra-hegemônica, sim, é anterior à própria constituição formal do Grupo Comunicação para a Cidadania, e é importante porque nessa perspectiva se destaca, se ressalta essa perspectiva, né? Eu, como vocês, algumas pessoas mais próximas sabem, eu fui mais um comunicador popular no início da minha trajetória profissional, na busca de estar tentando construir essa perspectiva de uma comunicação em busca de uma sociedade mais igualitária, inicialmente dentro de um organismo governamental, né, na Prefeitura de São Paulo, na Prefeitura da Luiz Erundina. Posteriormente, voltei minhas preocupações para a comunicação sindical, comunicação comunitária em seguida, rádios comunitárias,
E, né, com o desenvolvimento dos meios digitais de comunicação, dediquei alguns anos de pesquisa à reflexão sobre os contingentes populacionais excluídos do acesso e de um acesso de qualidade a esses meios digitais, né? A expressão exclusão digital. Posteriormente, trabalho um pouco com cultura também, mas no livro eu tentarei, juro que tentarei, senão a gente muda o sumário, se eu não entregar tempo, mas eu tentarei tudo para participar. Estou buscando uma reflexão desses tempos, né? Uma coisa que me fez refletir e continua fazendo é como amplos segmentos dos professores universitários, pensadores, intelectuais, deixaram de lado a exclusão, a questão da exclusão digital. Muito porque a exclusão digital, não existe exclusão digital em certo sentido, porque todos estamos incluídos num grande mundo digital. Claro, nesse sentido mais amplo, não existe pessoa, mesmo que ela jamais tenha visto um celular, que está excluído digitalmente da vida, não é? Porque ela vive em sociedade, e a sociedade é permeada pelo tal de ethos midiático, não é? Tão falado pelo Muniz Sodré. Mas esses contingentes populacionais não têm domínio e acesso a ferramentas que lhes permitam criar alternativas de conhecimento que lhes permitam, por sua vez, transcender a sua condição de excluídos, né? Esses excluídos sociais são também excluídos digitais, nesse sentido de acesso e conhecimento a ferramentas que lhes permitam transcender essa condição. Não é? Essa questão, a meu ver, é uma primeira questão que eu gostaria de estar refletindo no artigo, não é? Como isso foi deixado de lado ante a profusão de aparatos tecnológicos como esse que eu estou usando, que é um celular, né? um smartphone, mas que eu não consigo usar para algumas coisas. Uso para algumas, mas não uso para outras. E, além do mais, a questão do acesso em si, o banco de dados, o pacote de dados, eu não estou numa conexão Wi-Fi, eu estou num pacote de dados, acho que de uma dessas... Acho não, porque eu não vou fazer propaganda aqui da operadora, né? De uma dessas operadoras que detém o oligopólio da transmissão de dados no país, e que, como eu pago, eu uso, mas se eu não pago, eu não uso. E amplos contingentes populacionais não pagam, apenas recebem, ao comprar o seu aparelho e o seu chip do pré-pago. Aliás, esse que eu estou usando é um pré-pago. Eu tenho aqui um pós-pago, mas o que eu estou usando é um pré-pago. Essas pessoas só recebem o acesso àquelas plataformas que interessam a essas grandes empresas oligopolistas que você tem aí, que são plataformas de transmissão de informações, o mais das vezes para uso social, isso chamadas redes sociais, e não redes educativas, embora as redes sociais podem ser usadas também para fins educativos, não é? Então, essa é uma reflexão que eu pretendo desenvolver. A segunda reflexão é sobre como, infelizmente, não é, as políticas públicas tampouco, inclusive do Partido dos Trabalhadores, e muito mais após esses governos, né, também não foram dominadas por esses oligopólios e não estabeleceram uma ruptura, não é, com essa lógica de dominação capitalista, sequer na perspectiva liberal, né? Concordo com o Rosinaldo, como é possível
que nós tenhamos, dentro da perspectiva liberal, alternativas contra-hegemônicas, né? Mas no campo específico da comunicação, ao contrário de outros, felizmente, né? Em outros tivemos, mas no campo da comunicação, os governos social-democratas, vamos dizer assim, do Partido dos Trabalhadores, não conseguiram estabelecer outras lógicas, né? E o terceiro ponto que eu pretendo desenvolver é sobre a necessidade, a urgência de nós, comunicadores e pesquisadores da comunicação popular, comunitária, contra-hegemônica, ampliarmos o domínio dessas tecnologias digitais para fins educativos e contra-hegemônicos, né? A instauração de um regime de educação remota, né, de ensino remoto, praticamente em todas as universidades brasileiras, universidades públicas brasileiras, eu digo praticamente, porque eu não sei se todas fizeram, mas nos colocou ante a necessidade de utilizar esses recursos e não foi surpresa, mas assim nos colocou uma demanda e um desafio urgente, que é como nós, acostumados a certas dinâmicas educacionais e comunicativas, de repente nos vimos ante a necessidade de preparar a aula de outras formas, e muitas vezes com dificuldade. Não digo todos nós, eu com dificuldade, mas muita gente também com dificuldade, né? Eu tenho certeza que não fui só eu. E tendo que, ao mesmo tempo, criar estratégias de chegar a um alunado, de atingir um alunado que não tem acesso, muitas vezes, ou que tem um acesso precário e que se recusa a acompanhar aulas chatésimas se nós não mudarmos estratégias de relação ensino-aprendizagem, né? O grau de evasão nas universidades públicas, nos cursos de uma maneira geral, é altíssimo, não é? O grau de adesão nas aulas síncronas é baixíssimo, não é? Eu preciso buscar dados para trazer para o artigo, mas aqui em São Paulo, no ensino fundamental e médio, há vários estudos que mostraram como o ensino remoto acentuou as desigualdades, né, entre segmentos sociais com menor ou maior poder aquisitivo, né, acentuou essas desigualdades. No nível superior, isso acredito que também tenha ocorrido, mas no nível superior, a meu ver, há uma outra dimensão, que é a adaptação e a utilização dos recursos para fins pedagógicos, né, que segue sendo colocado como um desafio para todos e todas nós, né? Porque não que a pandemia vá se eternizar, mas a utilização cada vez maior de recursos desse tipo certamente vai ocorrer. E nos prepararmos para isso, enfrentarmos a guerra da comunicação digital, a guerra da informação e da contra-informação. O Rosinaldo estava comentando na sua preleção. Professor, com licença, professor. Infelizmente, nós temos que encerrar, o nosso tempo já está estourado. Se puder, tá só concluir então, rapidamente. Um abraço, um aperto de mão. Longa vida e saúde, companheiros. Obrigado. Pablo, infelizmente, nosso tempo está estourado já. Temos que encerrar. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês, em nome da Intercom, da comunicação organizadora. Deixe seu boa noite e eu faço o encerramento aqui rapidinho, por favor. Beleza, gente. Acabamos aqui, nos estendemos, todas e todos gostamos de falar demais, até desculpas aí a galera que está aqui junto, né? A gente acabou não conseguindo fazer um debate, né? Mas acho que a conversa foi excelente. Sobre a questão aí dos anos do grupo, Bruno, depois acho que a gente vai precisar fazer um debate especificamente sobre isso. Assim, né? A Cecília
que colocou enfaticamente, né, que a gente não deveria realmente considerar 20 anos, porque o grupo tinha 31, né, ela foi muito enfática nisso, né, começamos em 90, é uma continuidade, né, isso está errado, assim, né, a gente teve uma troca de e-mails ali, e realmente ela foi muito enfática nisso, né, e bom, eu achei que, né, eu não tinha ali muito estofo para seguir um debate, entendi os argumentos dela, achei que estavam corretos, e aí foi isso, mas eu acho que vale a gente, de repente, num outro momento, trazer novamente essa conversa, mas agradecer muito, assim, demais, gente, assim, ouvir vocês, saudades de todos vocês, da galera toda aqui, e tem o horário aí, né, que é da Intercom, vamos lá, vamos encerrar, valeu, Rodrigo, e beijos e abraços a todas e todos. Obrigado, Pablo. Obrigado a todos. Infelizmente, é muito bom, uma conversa excelente, né? Falar da cidadania, falar das identidades. Acho que vocês deram um show, como os outros grupos têm dado, e os que virão também darão. É um debate muito promissor, muito necessário nos dias de hoje, né? Lembrando muito bem aí as vítimas da pandemia e todas essas carências que nós temos. Mas o tempo, infelizmente, passa e nós temos que encerrar. Fica o convite aqui para a próxima terça-feira, dia 11 de maio, às 18 horas, a live do GP Estéticas, Políticas do Corpo e Gêneros. Muito obrigado, fiquem bem, se cuidem, até a próxima. Um abraço em todos. Tchau, tchau.